A paz do Senhor, queridos, bom dia a todos. Eu sou o Rinaldi e hoje a aula é para a sala dos jovens. Tá? O tema da aula é Pecados contra o Espírito Santo. Feche seus olhos. Senhor amado Pai, Deus maravilhoso, te louvamos, ó Deus, por esse dia. Ó Senhor, te louvamos por essa oportunidade, Pai, de aprendizado da Tua Palavra. Senhor, que a Tua Palavra penetre os nossos corações, penetre a nossa mente, que sejamos alimentados por ela, Pai. É o que te pedimos nesta manhã, no nome santo de Jesus, para a Tua glória. Amém. Bom, queridos, a aula ela começa com 3 questionamentos. O primeiro é, o que acontece quando um cristão peca? O segundo questionamento, por que um determinado pecado é imperdoável e os pecados cometidos contra o Pai e o Filho são perdoáveis? E o terceiro questionamento diz, é possível alguém blasfemar contra o Espírito Santo hoje? Bom, no Velho Testamento nós vemos alguns exemplos de pessoas que entristeceram o Espírito Santo. Né? Podemos citar Sansão, que tinha um voto de Nazireu, e nós vemos que Sansão ele permaneceu no pecado, ele cortou os seus cabelos, então o Espírito Santo se entristeceu dele, né? E o que aconteceu? O Espírito Santo se afastou dele, abandonou ele. Outro exemplo, o rei Saul. O rei Saul, nós vemos lá no livro de 1 Samuel, que ele foi um rei ordenado e ungido pelo Senhor. E o Senhor passou algumas ordens para o rei Saul. O exemplo dos amalequitas, né? que ele manteve vivo o rei Agag. Então, ele desobedeceu a palavra, e Samuel diz para ele, se você rejeita a palavra do Senhor, você rejeita o Senhor. Então, o Senhor se retirou de você. O outro exemplo é o próprio povo de Israel, que toda vez que aquele povo agia com rebeldia, o Espírito de Deus se afastava deles. Então, o que acontece quando um cristão peca? É o mesmo exemplo dessas pessoas. O Espírito Santo se afasta de nós. O Senhor ele é santo, então ele não tem comunhão com o pecado. Se eu estiver em pecado, o Espírito Santo se afasta de mim. Tá? A blasfêmia contra o Espírito Santo no Novo Testamento. Então agora vamos falar de um pecado específico, né? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aqui nós vemos algumas divergências de pensamentos, né? Então, existem algumas linhas que creem que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o suicídio, outros pensam ser o adultério, e existe uma outra linha também que pensa até que é a rejeição ao Evangelho. Então, existem algumas visões aqui. O que significa blasfemar? Significa insultar, caluniar, injuriar, ultrajar, desprezar, hostilizar, difamar. Então, aqui nós vemos adjetivos a blasfêmia. Tá? Mas nós vamos falar nesse momento especificamente da blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado ele aparece 3 vezes na Bíblia. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? Aparece no livro de Mateus, no capítulo 12, em Marcos 3 e em Lucas 12. São as 3 vezes que aparece a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eles são textos assim que falam do mesmo acontecimento. Né? Então, nós poderíamos dizer que, concatenando esses 3 textos, nós teríamos uma única passagem bíblica que fala sobre o pecado blasfêmia contra o Espírito Santo. E olha só, quando a gente fala de blasfêmia, o próprio Paulo ele se chamou de blasfemo. Né? Ele diz que ele cometeu o pecado da blasfêmia quando ele se chama de blasfemo. Paulo ele era um fariseu, um judeu fariseu, e para ele era inconcebível uma pessoa que se dizia ser o Filho de Deus ser pregado no madeiro, ser crucificado. Então para ele, aquela fala de Jesus era uma blasfêmia. Como ele pode ser o Filho de Deus e ele foi crucificado? Então ele perseguiu os cristãos para que os cristãos não propagassem a mensagem de Jesus, até que ele se converteu. E quando ele se converteu, que Cristo alcançou o coração dele, então ele entendeu, por isso ele se chamou também de blasfemo.
Vamos ao texto então, né? Eu citei Mateus 12, citei Marcos 3 e Lucas 12, né? Nós vamos acompanhar essa história então no livro de Mateus 12. Então vamos lá, vamos ler Mateus 12, do versículo 22 ao 24. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então, alguns detalhes desse texto. Jesus curou um homem que era cego e mudo. A multidão viu o que Jesus fez e concluiu que ele era filho de Davi, o Messias, o Salvador. E o terceiro ponto os fariseus decidiram colocar em dúvida a autoridade de Jesus. Tá? Eles acusaram Jesus de expelir demônios pelo poder de Satanás. Então, trouxeram um homem endemoniado, Jesus curou ele, a multidão viu e deduziu ele é o filho de Davi, o Messias. E o que os fariseus fizeram então? Eles intentaram tirar a autoridade do Espírito Santo naquilo que Jesus tinha feito. E disseram que Jesus estava expelindo em nome de Beelzebu, Satanás, o príncipe dos demônios. Mas Jesus deu a resposta para eles. Jesus não se calou diante daquela acusação. Então, olha só, Jesus se defendeu, está lá em Mateus 12, 25 a 29, que diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, e guarde isso, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividindo contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e consequentemente, chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa de homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Então aqui está a resposta de Jesus, né? A defesa de Jesus. Então Jesus mostrou que era ilógico, era ridículo aquilo que os fariseus estavam falando. Né? Se Satanás luta contra Satanás, por que então nós cristãos temos que nos preocupar com Satanás? Não é necessário, ele mesmo vai destruir ele. Então era ilógico aquilo que eles estavam falando. Era uma coisa até ridícula que os fariseus estavam fazendo. Os fariseus chamou de obra do maligno, uma obra do Espírito Santo, né? Foi isso que Jesus chamou de blasfêmia contra o Espírito Santo. O fato de que os fariseus estavam dando autoria ao que Jesus estava fazendo, não ao Espírito Santo, mas a demônios. Então ali Jesus frisou que aquilo era blasfêmia contra o Espírito Santo. Então agora Jesus vai fazer uma advertência, que está lá em Mateus 12, 31 a 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então nós vemos Jesus aqui fazendo uma advertência, um alerta. Se alguém cometer uma blasfêmia, tá? O pecado de blasfemar contra o Filho do Homem, contra a ele próprio, esse pecado é perdoado. Agora, o pecado específico, blasfêmia contra o Espírito Santo, esse não é perdoado. Esse não tem perdão. Jesus deixa muito claro, nem neste mundo e nem no vindouro, ou seja, não vai ter perdão para esse pecado. Tá? Então, o que falamos revela o que somos.
Então, aquilo que sai da nossa boca revela quem você é. Aquilo que você diz revela quem você é. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é um mero pecado, né? Mas é mais séria que meras palavras esse pecado, essa blasfêmia. É mais sério do que simples palavras. O que sai da nossa boca revela o que temos no nosso coração. Isso está lá em Mateus 12:34, na parte B do versículo, que diz: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Aquilo que o coração está cheio, aquilo que transborda no seu coração, é que a sua boca fala. Portanto, as suas palavras revelam quem você é, revela os teus sentimentos, revela os teus pensamentos. Mesmo os fariseus, vendo que o homem viu e ouviu, nos seus corações e com a boca, ofenderam o Espírito Santo. Lembra que nós falamos aqui, que Jesus, conhecendo os seus pensamentos, ou seja, Jesus conhecia o coração deles e os pensamentos daqueles homens. Então, sabia que aquilo que eles estavam falando não era meramente palavras soltas, sem pensar, na ignorância. Não, eles estavam falando porque realmente eles sentiam aquilo e eles tinham um propósito maligno com aquilo. Bom, o que é então a blasfêmia contra o Espírito Santo? Atribuir a Satanás um feito através do Espírito Santo. É caluniar o Espírito Santo, ofender o Espírito Santo, insultar conscientemente, propositalmente, né? Então, os fariseus, eles fizeram algo proposital, consciente. Eles não fizeram na ignorância. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo, pronunciando aquelas palavras. É possível blasfemar contra o Espírito Santo hoje? Se nós sabemos que a blasfêmia contra o Espírito Santo ali, o que os fariseus fez foi uma ofensa contra o Espírito Santo, e hoje é possível blasfemar contra o Espírito Santo? Então, lembre-se de uma coisa, que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado cometido não por ignorância ou descuido, antes é algo consciente e deliberado. Tá? Então não é uma coisa que a pessoa faz sem perceber o que está fazendo, foi por acaso. Não, é uma coisa consciente e deliberada. Até o nosso pastor João Gouveia, ele diz o seguinte quanto quem pratica esse pecado. Ele diz que quem o pratica o faz reiterado, né? Repetidamente. Ele repete esse pecado, né, com frequência. Não aceitando correção, disciplina, obediência, humildade, arrependimento. E ele vai além, ele diz assim: na blasfêmia contra o Espírito Santo só existe presunção, né? Quando a pessoa, da sua suposição, ela faz daquilo uma verdade. Ela supõe e pronto. E ela fala daquilo como se fosse uma verdade absoluta. Só existe egoísmo, arrogância, blasfemando mentiras, zombarias e hostilização para a doutrina da pecaminosidade. E o que é essa doutrina da pecaminosidade, do pecado? Né? É dizer que o pecado é sempre contra Deus, é a falha em amar a Deus, é a falha em glorificar a Deus, é ímpio e profano, é rebelião e insubordinação, é traição, é abominação e é passar do limite. Isso é insulto ao Espírito Santo, tá? Então olha só, passar do limite. E o pastor ele diz assim, que a taça da ira de Deus é misericordiosa e benevolente, mas tem limite. E quando é intencional, é reiterada. A blasfêmia se torna irreversível. Entende? A pessoa faz com tanta frequência que aquilo se tornou uma verdade para ela e é irreversível. O Espírito Santo não pode mais atuar na vida daquela pessoa. Então vamos fazer um raciocínio aqui, né? Pensa comigo. O que é necessário para que haja perdão dos pecados?
Então, em Atos 3, 19 e 20 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado Jesus. Então, para que haja perdão dos pecados, precisa haver arrependimento. Tá, então, precisa de arrependimento. O que mais precisa, então? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Então, João 16, 7 a 11 diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, para que haja perdão de pecados, precisa haver arrependimento. E quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Tá? Então, se a pessoa ela blasfema contra o Espírito Santo se afasta dela. E por isso ele não tem como mais convencê-la do pecado. Por isso, ela passou do limite. É quando o pastor diz que se torna irreversível, porque o Espírito Santo não pode mais agir na vida daquela pessoa, porque ela está rejeitando totalmente a Cristo como Filho de Deus, está rejeitando o projeto de salvação, está rejeitando a atuação do Espírito Santo, está rejeitando o Pai. Então, não tem como mais o Espírito Santo agir na vida dessa pessoa e esse pecado se tornou imperdoável para ela. Bom, queridos, nós não somos capazes de justificar a nós mesmos. Precisamos de Cristo para que nossos pecados sejam perdoados. Precisamos da justiça de Deus, que é perfeita. E é o Espírito Santo quem nos convence e nos leva ao arrependimento. Então, fica muito claro para a gente o porquê esse pecado é imperdoável. Porque se é o Espírito Santo que convence o homem do seu mau caminho, e o homem afasta o Espírito Santo dele com suas palavras, com seu coração, não tem mais como o Espírito Santo agir na vida dessa pessoa. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo rejeita totalmente e não existe mais arrependimento. Dessa forma está condenado. Se no seu coração, agora para você, tá, querido? Se no seu coração existe arrependimento e tristeza por pecados que você comete, existe o desejo de não pecar e viver em santidade. Então, fica tranquilo, né? Você não praticou o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, pois o mesmo continua agindo na sua vida e o desejo de Cristo é salvar a todos que se arrependem. Eu me lembro que eu vi uma vez um pastor dizendo que quando ele era criança, em uma ocasião que ele estava numa escola bíblica dominical, o pastor que estava ali ensinando disse para ele o seguinte, disse para a sala: olha, blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Se você pensou alguma coisa já contra o Espírito Santo, já era, você já pecou, né, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E ele disse que ele ficou anos com aquilo, atormentando ele, porque ele achava que ele tinha pecado contra o Espírito Santo. Até que ele descobriu, né, isso, que se existia arrependimento no coração dele dos pecados, então significava que ele não havia pecado a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque, caso contrário, não existiria arrependimento nele. João 6,37 diz que todo o que o Pai me der virá a mim. E quem vir a mim, eu jamais rejeitarei. Palavras de Jesus. Todo aquele que o Pai envia a ele não rejeita. Exceto se a pessoa pecou contra o Espírito Santo, então o Espírito Santo se afasta dela. Então a resposta para esse questionamento, a resposta é sim. Né? É possível blasfemar contra o Espírito Santo nos dias de hoje. Né? Bom, eu queria falar também com vocês de outros pecados contra o Espírito Santo. Tá? Não confundir blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora blasfêmia, tá? Outros pecados. Né? Que é entristecer o Espírito Santo. Nós vemos isso lá em Efésios 4. Né? Paulo fala sobre
como andam os outros gentios, tá? Que eles andam longe de Deus, que eles vivem na vaidade, né? Pela ignorância. Fala para o quê? Para nós abandonarmos o velho homem, para deixar a mentira, irar, mas não pecar, né? Que o sol não se ponha sobre a sua ira, não furtar, não falar palavras torpes, ou seja, palavrões, palavras impróprias, palavras que amaldiçoam. Tá? Então, em Efésios 4 tem uma lista de outros pecados. Não a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas outras blasfêmias, que é o que entristece o Espírito Santo. E tem um outro pecado também, uma outra blasfêmia, que é apagar o Espírito Santo. O que seria isso, apagar o Espírito Santo? Né? Apagar o fogo, a chama do Espírito Santo dentro do teu coração. Quando você faz isso, você está apagando o Espírito Santo na tua vida. Então, né, quando somos negligentes, hostis, indiferentes. Então, quando nós somos negligentes com a palavra do Senhor, quando nós somos negligentes com oração, nós estamos cometendo outros pecados. E esses pecados fazem com que entristeça o Espírito Santo. E ele vai sendo apagado na nossa vida. Tá? Então, a conclusão dessa aula, queridos, que eu tenho para vocês, é tomar cuidado para não pecar contra o Espírito Santo. Tá? Todos esses outros pecados que a gente estava enumerando aqui. Alimentar nossa alma com a palavra e oração. Alimente a sua alma. Leia a palavra do Senhor. É nela que nós obtemos conhecimento para que a gente não caia nesses pecados. Deixe o Espírito Santo te usar. Não duvide do Espírito Santo. Permita que ele use a tua vida, que ele fale através de você, que ele alcance outras vidas através de você. Não apague o Espírito Santo na tua vida. Se afaste das coisas que te afastam de Deus. Tá? Então, tudo aquilo que afasta você de Deus, querido, põe de lado. Isso faz parte do velho homem, da velha criatura. Hoje você é lavado, remido pelo sangue de Cristo. Então, não permita que esses pecados permeiem o teu coração, manche a tua veste celestial, mas que você tenha uma atitude que alegre o Espírito Santo, que alegre o Pai. Tá? A blasfêmia contra o Espírito Santo que Jesus citou é algo consciente, tá? Não é algo que nós fazemos inconsciente. E muitas vezes nós pecamos de forma inconsciente, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não. Essa é feita conscientemente. Tá? Então, que os seus pensamentos e o seu coração estejam voltados para a palavra do Senhor. Amém, queridos? Muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus abençoe a tua vida e que possamos ser uma geração forte. Uma geração alicerçada na palavra, na oração, no nome santo de Jesus. Muito obrigado, queridos.